Fala pessoal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal de hipnose. Como é que você tá? Tudo bem? Tá preparado aí para mais uma aula? Super preparado? Então, ó, papel e caneta, caderno e caneta na mão, porque hoje tem mais uma super aula falando sobre hipnose. E o tema de hoje é pré-talk infalível. E o tema de hoje é pré-talk infalível. Como você já viu aí no tema, nós vamos falar sobre como fazer um pré-talk infalível no Street. Depois da vinheta. Estamos chegando com mais um vídeo, quero pedir para você a sua inscrição aqui no canal, se ainda não é inscrito, seja bem-vindo, você que está chegando agora para essa aula de hipnose gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Então, eu quero pedir o seu like, estamos aqui fazendo um conteúdo gratuitamente para você, uma super aula de hipnose gratuita para você, tá bom? Se você quer fazer o nosso curso de hipnose, é só clicar aqui no link aqui embaixo, nosso curso completo de hipnose. Nós temos o curso de hipnose e hipnoterapia, tá bom? Simples e fácil para você fazer, só clicar no link aí embaixo, tá bom? Muito bem, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Hoje nós vamos falar de pré-talk. Pré-talk, como é conhecido, como fazer um pré-talk infalível. Um pré-talk infalível. Bom, esse pré-talk, nós vamos falar exatamente do pré-talk na rua, no street ou na hipnose de entretenimento. Não é aquele pré-talk que a gente faz na clínica. Na clínica já é completamente diferente, tá bom? Então esse pré-talk aqui é para a hipnose de entretenimento, para a street hipnose. Como você vai fazer um pré-talk é diferente. Um pré-talk na clínica, lá no consultório, é diferente do pré-talk que você faz na rua. Tem poucas diferenças, mas tem diferença sim. Mas nesse pré-talk que nós vamos falar agora, é o pré-talk baseado naquilo que você vai apresentar. Ou seja, um pré-talk de hipnose de entretenimento ou um pré-talk de hipnose na rua, no street hipnose. Então vamos chegar para cá, vem comigo aí que o vídeo hoje está sensacional. O que é pré-talk? Pré-talk nada mais é do que aquela conversa prévia que você tem antes de hipnotizar o seu participante. Lembrando que tem alguns fatores para você fazer a hipnose acontecer. E um desses fatores é o pré-talk. É aquela conversa que você deve conversar abertamente, explicar para a pessoa, desmistificar, mostrar o que a hipnose é de verdade, tirar todas as dúvidas do participante, deixar o participante confortável para passar pelo processo de hipnose. Então tem que ser de uma forma simples, tem que ser de uma forma legal e elegante, de que você possa tirar todas as dúvidas do seu participante. Então vamos lá. Para o seu participante passar pela street hipnose, você vai ter que executar o seu pré-talk. Você vai ter que conversar bastante, gastar saliva, conversar muito, explicar bastante sobre o que é hipnose, sobre como a hipnose é benéfica, como a hipnose é legal, tá bom? Então, você deve... a função do pré-talk principal é preparar o indivíduo para passar pela street hipnose. Essa é a função principal. A função principal do pré-talk, tá? A função do pré-talk é preparar o indivíduo para passar pela hipnose. A função do pré-talk é preparar ele para ele ser hipnotizado através da sua conversa, através do que você vai falar, desmistificar a hipnose para ele. Certo? Muito bem. Então, primeiro, estabelecer uma autoridade. Você precisa estabelecer uma autoridade. Se você está numa roda de amigos, ali você é a maior autoridade. Se você está no parque, você ali é a maior autoridade. Se você está no consultório, na clínica, você é a maior autoridade ali. Se você está no parque fazendo street hipnose ou no palco fazendo hipnose de entretenimento, você é a maior autoridade naquele momento. Então, por isso que você deve explicar, tirar todos os medos, tirar todas as dúvidas do seu participante para que ele venha passar pela hipnose. Isso é o pré-talk. Segundo, esclarecer todos os mitos.
Falar que a hipnose você não dorme, que é verdade, você não dorme, você não vai para Nárnia, você não desmaia, você não morre, você não tem perigo de você ir e não voltar. Então você deve esclarecer tudo isso para o seu participante, para ele passar pela experiência da hipnose. Só assim é que ele vai ser hipnotizado. Enquanto ele tiver um risquinho de medo, um risquinho de dúvida, se ele tiver qualquer tipo de dúvida, ele não vai passar pela hipnose. Ele não vai aceitar as suas sugestões e ele vai se bloquear. E outra coisa, se ele não confiar em você, já era. Se ele não confiar em você, a hipnose não vai acontecer. Ele precisa confiar. E aí tem o tripézinho. Se permitir, querer passar e se permitir, querer passar pela hipnose e seguir as instruções. Tem esse tripézinho aí, tá? Esse tripé é o básico. Se permitir, querer passar pela hipnose e seguir as instruções. Se você segue esse tripézinho, tudo bem. Vai tudo bem e a hipnose vai acontecer de uma forma naturalmente, tá bom? Então, 3. Como usar a sua capa do mago? Isso aqui, gente, é muito importante. O que é a capa do mago? Eu vou explicar para você. Por exemplo, você é abordado por um policial. Alguém chega com a camisa normal, chega, eu sou policial, para aí o seu carro, e tal. Ele não vai mostrar nenhum tipo de autoridade, porque ele não está com a capa do mago. Mas se ele chegar com o uniforme, se ele chegar fardado e falar que é um policial e pedir os seus documentos e tudo mais, aí ele vai passar para você realmente o que é a autoridade da farda. Por exemplo, o médico está lá fazendo a sua consulta. O médico chega para você. Por exemplo, uma pessoa chega para você aleatoriamente. Vamos dizer que seja o zelador ou a zeladora do hospital. Chegou para você e falou assim: olha, você tem um câncer. Você vai acreditar nela? Você não vai, porque ela não tem a capa do mago. Mas se ela vier de lá fardada, com a roupa de médico ou de médica, e chega para você, você tem um câncer, vamos fazer a cirurgia agora, o tratamento agora. Vamos cuidar de fazer agora a cirurgia. Aí você vai acreditar. Por quê? Porque a pessoa está devidamente fardado. Isso é a capa do mago. Aí, como o hipnólogo, ele vai ter a capa do mago. A capa do mago é uma boa roupa, ele está se vestindo bem, ele não tem mau hálito, ele não pode ter mau hálito. É o que eu vejo muitos hipnólogos com mau hálito, não pode ter. E muitos hipnólogos querem falar assim, no ouvido da pessoa, colocar a cara lá no ouvido da pessoa. Não pode, não precisa disso. Então tudo isso influencia na capa do mago. A capa do mago nada mais, nada menos do que você se revestir de uma autoridade. Você não ter batalha de mente com a pessoa ou com alguém que chega lá falando, você não pode fazer isso, aquilo outro. Você tem o argumento, você tem o conhecimento. A capa do mago também é o conhecimento. É o teu conhecimento que você está passando para aquela pessoa. Então, basicamente, você tem a capa do mago, você tem a autoridade. Então, isso é o que precisa muito acontecer no ambiente que você está conduzindo a sua hipnose. Certo? A quarta coisa. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Às vezes você está fazendo uma rotina de hipnose e a hipnose não aconteceu como você queria. A hipnose, de uma certa forma, ela aconteceu. Só que toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Às vezes a pessoa não está preparada naquele momento, às vezes a pessoa não está legal naquele momento, às vezes a pessoa não está... simplesmente não está se permitindo, ela está se bloqueando, ela está com medo. Então a hipnose normalmente não vai acontecer. Tá? Então por isso que toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Mesmo que seja uma hipnose simples que você faz, ela é uma auto-hipnose. Tá? Então uma hipnose que você fazer, você vai falar assim, a hipnose não vai acontecer, a hipnose não foi do jeito que eu pensei, a pessoa não alucinou. Não precisa fazer isso. A hipnose, a pessoa pode não alucinar, mas toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Então, nesse nosso pré-talk infalível, nós já falamos de 4 coisas. A quinta coisa, responsabilidade é do sujeito. Quando você está fazendo o street hipnose, que você pede para a pessoa colar a mão, isso, imagina que eu estou passando uma cola. Imagina que essa cola é uma super bond. Imagina que essa cola está secando, está colando, está grudando. Isso. E se agora eu vou contar de 1 até 5 e essa cola vai secar completamente e você simplesmente não consegue desgrudar essas mãos, elas estão completamente coladas. Aí na hora que você contou até 5 a pessoa desgrudou a mão, aí as pessoas vão pensar que a hipnose não aconteceu. Aí o que você vai falar? Você vai chegar para o teu participante e vai falar,
Qual foi o momento que você não se concentrou e não imaginou o que eu estava falando? Coloca exatamente a culpa no participante. A culpa nunca pode ser sua, porque se você assumir a culpa, a sua capa do mago vai lá para baixo, já era. Você nunca deve assumir a culpa, tá certo? Então você deve falar exatamente que a hipnose foi culpa do participante. Não exatamente falar que a culpa é do participante, mas você deve chegar para ele e falar: por que você não imaginou o que eu falei? Eu não falei que era para você colar as mãos? Você não colou, você não imaginou, você não usou a cola, você não pensou na cola? O que aconteceu? Você está pensando aqui ou você está pensando agora? Você não está pensando no que eu estou te falando? Você está com o pensamento em outro lugar? A pessoa, eu estou com o pensamento lá em casa, porque eu não sei se eu coloquei ração para o cachorro, porque eu não sei se eu paguei aquela conta A, aquela conta B. Aí isso faz com que a pessoa não entre no estado de hipnose, que a pessoa precisa estar 100% concentrada. A pessoa precisa se concentrar. A hipnose precisa de foco, concentração e imaginação. Como a gente falou lá na aula anterior. Você assistiu a nossa aula anterior, a aula número 1? Assiste lá a nossa aula número 1, terminando essa aula, e você vai entender o que nós falamos na aula número 1, o que é hipnose. E nessa aula que nós estamos falando sobre um pré-talk infalível, esse pré-talk, ele é infalível. Não tem como ter falha se você seguir tudo que eu estou te falando aqui nessa aula maravilhosa aqui, tá bom? Muito bem, falei da quinta coisa, a responsabilidade é do sujeito. Se o sujeito não se concentrou, se ele não se entregou, se ele não se permitiu, você fala qual foi a parte que você não entendeu, que você precisa se entregar, que você precisa seguir as minhas instruções, que você precisa se permitir. Não é verdade? Outra coisa, atitude mental. Essa é a sexta coisa. Atitude mental. A pessoa precisa estar em atitude mental. Não adianta, o seu pré-talk, você vai ter que colocar a pessoa dentro de uma atitude mental, dentro de uma atmosfera mental para ela passar pela experiência. Se você não conseguir colocar o teu participante em uma atitude mental, a hipnose não vai acontecer. A hipnose não vai acontecer, porque ele precisa estar dentro de uma atitude mental. A hipnose é a atitude mental. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa se entregar, a pessoa precisa querer passar pela experiência. A pessoa precisa se entregar ao processo. Certo? Então é você, hipnólogo, você hipnotista, que deve colocar a pessoa em atitude mental através do teu pré-talk, tirando todos os medos e falando todos isso aqui que eu estou te falando agora nesse exato momento. Hipnotizar é muito fácil. Outra coisa, você deve seguir... Isso aqui é a sétima coisa, nós vamos até o número 7, mas eu vou falar outra coisa mais importante. Você deve exatamente seguir o teu passo a passo. Você deve criar o teu protocolo. O que é isso, Max? Vou explicar agora para você. Todo hipnólogo, todo hipnotista, você pensa que não, mas ele está seguindo um protocolo, ele está seguindo um roteiro. Você pensa que não, mas ali ele já fez IE7, ele já fez os convinces, ele já fez um bom pré-talk, ele já fez as pseudo-hipnose, ele já fez a indução, e você pensa que ele está falando aleatoriamente. Quando eu estou hipnotizando no parque, ou em qualquer outro lugar, as pessoas pensam que eu estou falando aleatoriamente. Mas tudo que eu estou falando ali está dentro, envolvido em um contexto, exatamente para levar a pessoa para um estado de hipnose. Por isso que tudo que você fala tem que estar envolvido dentro de um contexto hipnótico. O que é isso? Eu tô com o sapo. Eu tô falando. Tá falando aí, cara? O quê? Mas isso aí é o quê? É o sapato? Eu no sapato. Mas tem alguém falando aí? Minha mãe. Tua mãe tá te xingando, tá brigando. Por que ela tá brava? Ela tá brava contigo. Ela tá brava. Tá valente aí. Fala, mãe, calma. Não. Eu tô no zoológico. É mesmo, tá um monte de animal aqui, Tá né? doida? Liga chamada de vídeo. Liga chamar de vídeo. O que é isso aí? O que é isso aí? É meu tênis. Acorda, olha aí. Teu tênis. Caralho, velho. Não, velho, isso é paia. Calça aí, cara. Isso é paia, cara. Isso é paia. Como é que a pessoa atende o telefone Isso é sendo paia. o telefone sendo o sapato? A minha mãe tava brigando comigo no meu... Até aqui, já merece um like, não merece? Já merece aqui. Deixa o seu like então aqui embaixo. Deixa o seu like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo essa nossa aula maravilhosa de hipnose, mas basicamente de street hipnose. Nessa conversa prévia, é aqueles minutos que antecedem a hipnose. Não negue
o pré-talk. Converse com o seu participante. Tire todos os mitos, todos os medos do seu participante. Use e abuse do seu pré-talk. Use e abuse do seu pré-talk. Você precisa convencer o seu participante a entrar em atitude mental. Convencer ele a entrar em atitude mental é simplesmente fazer exatamente tudo que eu estou falando para você agora. Então você vai quebrar os mitos da hipnose, você vai fazer com que a pessoa se sinta confortável e que queira passar pelo processo de hipnose. Algumas pessoas continuam acreditando que a hipnose não existe, que a hipnose é coisa do capiroto, que você vai contar segredos, que você vai ficar preso, que você vai desmaiar, que você vai perder a consciência e tudo mais. Só que na verdade não é verdade. Nada disso acontece. Hipnose é um processo natural que acontece naturalmente. Nós entramos em estado de hipnose naturalmente todos os dias. E o teu pré-talk tem que ser infalível. Assim como eu estou falando agora para você. O teu pré-talk deve convencer as pessoas a entrar em hipnose. Quando isso aconteça, tudo fica mais fácil, certo? É fundamental o teu pré-talk, porque é através dele que você vai hipnotizar. Tá bom? Muito bem, dito isso, vamos aprofundar mais e mais. O que eu quero falar mais e mais nessa aula para você? Nessa aula eu quero falar mais uma coisa importante para você. Imagina que você está fazendo com pessoas desconhecidas, onde a maioria nunca ouviu falar de hipnose. E a pessoa tem muita crença relacionada à hipnose, crenças negativas. Então você deve gastar um pouco mais de saliva, um pouco mais de tempo nesse pré-talk. A diferença de um bom hipnotista para aqueles que não têm muito sucesso é justamente o pré-talk. Imagina que você está na rua fazendo street hipnose, uma hipnose na rua, e você aborda uma pessoa desconhecida ou pelo menos um grupo de pessoas. Você deve utilizar a persuasão, a empatia, a linguagem corporal e outros elementos que não estão relacionados diretamente com a hipnose, mas que você precisa ter para que aquele rapport possa existir, possa acontecer, para que você possa convencer as pessoas. E uma das coisas que eu fico pensando, uma das coisas que você faz hipnose, quanto mais você faz hipnose, mais a hipnose vai acontecendo e você vai ficando bom nisso, você vai aprimorando, ficando cada vez melhor nisso. Então, você não pode agir como amador, você não pode agir como criança. A tua autoridade, a tua presença, o poder da tua presença é muito importante na hora do teu pré-talk. Veja só, se você tem a capacidade de convencer um desconhecido a passar pelo processo de hipnose, imagina a habilidade que você tem, né? O poder, a habilidade que você tem de convencer as pessoas através da sua oratória. Cobra, ela é inofensiva. Abre os olhos. Que isso? Que cobra é essa? Não sei, mas é verde. É verde? Ela é inofensiva? Ela é tranquila, pode pegar essa cobra, pode passar a mão, não. Tá vendo? Qual o tamanho dela? É grande? Você tem medo de cobra? Agora você não tem mais, pode pegar na cobra agora. Pode pegar na cobra. É perigoso? É não, né? Tranquilo. Você já pegou a cobra alguma vez? Não, né? Você viu que essa cobra ela é inofensiva. Ela é tranquila. Qual o animal assim que você mais gosta? Cachorro? Olha que, ó, gente, hipnose. Isso aqui é o poder da mente, tá? É o poder da mente dela, tá? Dá aqui seu boné aqui. Olha aqui pra mim. Olhos abertos, agora olho fechado. Fecha os olhos. Isso. Eu tô com um cachorrinho aqui. Um cachorro que você gosta mais. Um cachorrinho muito bonito. Quando você abrir os olhos, você vai ver. Ele é muito bonito e muito dócil. Olhos abertos. Bonitinho, ele é peludo. Que cachorro é esse? Acho que é Shih Tzu. Shih Tzu? Qual é essa raça? É original. Shih Tzu. Shih Tzu? Você gosta de cachorro? E ele é legal porque ele fala também, olha só. Ele conta piadas. Ele tá contando piada agora. O que ele falou? Então o hipnólogo, o hipnotista de rua, ele é rápido no que ele está falando. Ele tem que explicar ali o que está acontecendo, quebrando todos os mitos, tá? O hipnose de palco já é um pouco mais artístico e você precisa de praticidade. Leva mais ou menos de 20 a 30 minutos para você convencer aquelas pessoas. Já na clínica não, na clínica demora muito mais. Na clínica você vai investir muito bem esse tempo no pré-talk de aproximadamente 1 hora, tá? Isso varia de cada caso.
a tua linguagem é muito importante. Você deve estar bonito, cheiroso, limpinho, para que as pessoas possam ser agradáveis para você, para que você venha conversar com as pessoas e fazer com que a hipnose possa acontecer de fato, tá? A responsabilidade do hipnólogo é essa. Aí a responsabilidade do participante, ele deve seguir as instruções, ele deve querer passar pela experiência. Então, basicamente é isso. Basicamente, o que nós estamos falando nessa aula é o básico do básico que você precisa fazer para que você possa fazer um bom pré-talk. Outra coisa, seja você mesmo. Seja você mesmo, não seja outra pessoa, não queira imitar outra pessoa. Seja você mesmo, faça o que tem que ser feito naquilo que você propõe a fazer no street, tá? E é sempre bom você observar o corpo da pessoa, como ela está se expressando, as expressões faciais, as expressões corporais, de como ela está se manifestando, de como ela está se comportando. Você deve estudar tudo isso para que a sua hipnose seja muito boa. Para que até mesmo você venha quebrar o fator crítico, para que aquela pessoa venha a ser hipnotizada. Várias pessoas não estão preparadas mentalmente para passar pela hipnose. E justamente isso você vai fazer. Colocar o indivíduo em atitude mental, em uma atmosfera para que aconteça o processo de hipnose. Porque a hipnose é uma atitude mental, como eu falei agora há pouco. Se você quer passar pela experiência, você vai conseguir. Agora, se você não está no dia legal, se você está meio lá, meio cá, se você não quer fazer hipnose, não vá. Tá? E se a pessoa não quer passar, não adianta forçar. Não adianta querer forçar a pessoa a passar pela hipnose, porque isso vai ficar chato também, tá bom? Algumas pessoas acham que a hipnose você joga um poder sobrenatural, e não é. Não é isso. Você precisa querer, porque é você participante que entra no estado de hipnose. É você participante que faz a hipnose acontecer. Se você segue as instruções, você vai passar pelo processo de hipnose. Se você se bloqueia, nada acontece, tá bom? Então essa aula basicamente é uma aula prática que você pode fazer. Estamos fazendo aqui uma questão mais prática, mas você está vendo aí nesses vídeos que nós estamos colocando que é de uma forma simples para que você venha fazer a hipnose acontecer. Então basicamente você é o responsável por tudo que acontece ali do começo, meio e fim na sua hipnose, tá? O teu pré-talk, ele deve ser infalível. E você deve colocar a pessoa agradavelmente, confortavelmente, em um estado de hipnose, para que ela venha passar, tá bom? Ficou claro no que eu falei? Ficou claro nessa aula? Muito simples, né? Então a hipnose de rua, seu primeiro pré-talk vai ser para os primeiros participantes. Depois os outros que vão chegando, automaticamente vai estar hipnotizado. Sabe o que é legal também? Quando a gente coloca o banner aí, as pessoas já chegam hipnotizadas. E você não precisa fazer um pré-talk prolongado. Filma o pessoal aqui, o pessoal do meu canal no YouTube. Olha o tanto de gente aqui hoje no parque. Gente, olha aí. Dá um tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Isso, muito bem. Olha aqui pra mim. Apareço agora na sua frente. Oi? Ela não estava me vendo, gente. Ela não estava me vendo. Isso, muito bem. Olha aqui pra mim. Durma. Isso, profundo, mais relaxado. Quando aquelas pessoas já estão ali. E você sabe que hipnose é foco, concentração e imaginação. Quer ser hipnotizado? Sim. Você já faz logo a indução e você já começa a fazer o seu pré-talk, seu street. Tá? Então basicamente é isso, gente. É fácil, é simples de você entender do que nós estamos fazendo aqui, falando, ensinando nessa aula de hipnose. Basicamente é isso. A atitude mental ela é fundamental, a pessoa precisa querer se entregar. Quando a pessoa se entrega, isso é muito mais simples. Quando eu falo para a pessoa, você conhece hipnose? Você sabe o que é hipnose? Você gostaria de se divertir com o poder da sua mente? As pessoas, como é que é isso e tal? A partir daquilo ali, você vai sendo uma pessoa mais legal, mais agradável com o seu participante. Você vai colocar. Agora o nome voltou. Qual é o seu nome? Emanuele, ó. O nome voltou. Não é mais batata frita não, né? Você lembrou de tudo que aconteceu aqui? Quem você viu aqui? Viu aí, ó. Você tava na dúvida, né? Tava na dúvida. Pode passar, fica à vontade. Então, gente, isso é hipnose. Hipnose é apenas foco, concentração e imaginação. Sabe quando você está dormindo, que você
Você está querendo levantar e você, não vou levantar não. Sabe aquele você está no estado de hipnose. Quando você está assistindo um filme, por exemplo, você está assistindo um filme, você sabe que eles são atores, você está imaginando, você está sonhando, você está ali voando, viajando naquele filme. E você chora, você se emociona, e isso é hipnose também. Mesmo você sabendo que eles são atores, você está no estado de hipnose. Tá? Vou te dar uma dica de ouro para você fazer o seu pré-talk infalível. A sua linguagem infalível naquele momento. Vou falar agora para você. Por exemplo, você pode perguntar para o indivíduo: você já assistiu um filme? Você já assistiu uma novela? Você já assistiu com uma cena? Ao ponto de você se envolver com as emoções, aquilo ali é hipnose. Um filme, um livro que você está lendo, assistindo televisão, no celular quando você passa várias horas, aquilo é hipnose. Fala isso para o seu participante, é uma dica de ouro. Você vai falar: olha, quando você fica muito tempo ali mexendo no celular, você está no estado de hipnose. Você vai falar para o seu participante: olha, quando você faz alguma coisa, ou quando você imagina fazer alguma coisa, eles trabalham as mesmas regiões neurais. Quando você foca numa ideia ao ponto de esquecer as coisas em sua volta, o teu cérebro acredita que é uma experiência real. E hipnose nada mais é do que uma simulação da realidade, com efeitos fisiológicos reais. Então, para que a hipnose funcione, você vai falar dos 4 elementos: querer, o segundo é se permitir, o terceiro é imaginar, e o quarto é seguir as instruções. Às vezes, até as pessoas querem passar pela experiência da hipnose, mas elas não se permitem, elas têm algum bloqueio, algum medo. Então, essa é a nossa dica de ouro para você: passar pela experiência da hipnose, tá? Então, como você acabou de ver nos vídeos, ao longo desse vídeo, você viu alguns vídeos pequenos, eu fazendo o street hipnose, é basicamente isso. Você vai simplesmente fazer a hipnose acontecer, tá? Então, quando você se permite, quando você se entrega, é uma atitude mental. Beleza? Gostou dessa aula? Essa aula maravilhosa merece um like. Fala a verdade. Merece ou não merece o like? Merece ou não merece uma curtida aqui embaixo? Curta aqui embaixo. Deixe o seu comentário aí. Como foi o seu primeiro pré-talk? Você que é hipnólogo, hipnotista, já fez hipnose? Já fez street hipnose? Eu tô louco para saber como é que foi o seu primeiro pré-talk. Deixa aqui embaixo nos comentários como foi o seu primeiro pré-talk. Gostou dessa aula? A próxima tem mais, hein? A próxima será sensacional aqui no nosso curso de hipnose. Grande abraço. Tchau, tchau.